Fala, turma! Trazendo um conteúdo aqui pro canal, a gente vai reagir a um dos conteúdos aqui que é mais nostálgico para nossa geração. Para quem é da geração 30 a mais aí, não tem como não lembrar do barulhinho do MSN, né? Ou dos emojis que tinham lá. Pra galera hoje que tá só acostumada com o WhatsApp, sim, existia vida fora o WhatsApp. E hoje a gente vai estar reagindo ao conteúdo aqui de um canal, o canal Fiaspo. Já segue os caras lá também, deixa comentário e já segue a gente também aqui, compartilha, senta o dedo no like e vamos reagir esse vídeo aqui junto com a gente, beleza? Só de escutar esses barulhos aqui, eu tenho certeza que já vai desbloquear diversas memórias. O MSN foi um dos meios de comunicação mais marcantes dos anos 2000. Naquela época, era praticamente impossível uma pessoa que acessava Pá, isso aqui é muito nostálgico, cara. internet não ter uma conta no MSN. Era ali que você falava com o seu amigo fora do horário de escola, conversava com os colegas virtuais e colecionava figurinhas. E o mais bizarro é que esse programinha simples de mensagem dominava completamente a internet. Ligou o PC, o MSN já abria automaticamente iniciando com o seu Windows XP, perguntando se você queria logar. Mas como pode uma plataforma que estava em todo lugar simplesmente desaparecer? O que o MSN fez de errado para sumir tão rápido e perder esse espaço que ele tinha dominado? Foi um erro da Microsoft ou a internet mudou de vez? Hoje eu vou te contar o porquê o MSN acabou. Falando em internet dos anos 2000, a gente usava... Cara, isso aqui eu quero ver também, hein? Porque realmente o MSN, pra nós, da nossa geração, ele realmente era como se fosse o WhatsApp hoje em dia. Não tinha quem não tinha o MSN. A gente já chegava perguntando, passa teu MSN aí, né? Tipo que nem o WhatsApp, sabe? Então realmente quero entender o porquê que acabou, pelo menos na visão dele, né? Vamos ver por que acabou o MSN. Tudo sem se preocupar com segurança nenhuma. Era MSN, Orkut, ICQ, baixar música no Ares, era outro mundo. Hoje a realidade é bem diferente e você precisa ser bem mais cuidadoso com seus dados online, principalmente em Wi-Fi público, que você acha facilmente em restaurante, shopping, o que eu já utilizava antes mesmo, nunca foi tão fácil como hoje. A origem do MSN. A história do MSN começa no final dos anos 90, quando a Microsoft percebeu que estava perdendo uma guerra. A internet já havia explodido em vários países e dois serviços dominavam as conversas online. O ICQ, que foi criado por uma empresa israelense e era o favorito da grande maioria dos usuários, e o AOL Instant Messenger, que era... Caraca, isso aqui antes... Mano, não conhecia esse aqui ainda não. O ICQ eu já ouvi falar, mas também nunca utilizei. Muito forte no mercado americano. Por conta de seu tamanho e relevância no mercado de informática, a Microsoft sentiu que precisava entrar também nessa briga. E foi então que no dia 22 de julho de 1999 chegava o MSN Messenger Service. A primeira versão da ferramenta era extremamente simples. Você mandava texto, tinha uma lista de contatos e só. Mas a Microsoft tinha um trunfo que os concorrentes não tinham, o Hotmail. Eles tinham comprado o serviço em 1997 e o MSN usou isso de forma muito inteligente. Enquanto no ICQ você tinha que decorar uma sequência grande de números, para criar uma conta no MSN bastava usar o mesmo endereço de e-mail do Hotmail, o que tornava a barreira de entrada muito menor. E o segundo trunfo do MSN foi o Windows XP. Quando ele foi lançado em 2001, o Messenger já havia instalado no próprio sistema operacional. E essa estratégia deu muito certo, pois no mesmo ano o MSN já contava com 29,5 milhões de usuários. Em 2003 veio a versão 6, com emoticons em animação, avatares e mais opções de personalização. Em 2005 a Microsoft já quis modernizar e trocou o nome para Windows Live Messenger. Só que o público meio que ignorou completamente esse nome e todo mundo continuou chamando de MSN mesmo. E foi aqui que ele já começou a ter aquele design mais emblemático que todo mundo lembra. E enquanto a marca mudava lá fora, aqui no Brasil o MSN já tinha virado parte da rotina dos internautas da época. Como era usar o MSN? Se você é mais novo e não viveu isso, deixa eu te explicar como que era essa experiência de você poder usar o MSN. No início dos anos 2000, a maioria das pessoas ainda usava a internet discada, ou acessava a internet através das lendárias LAN houses. E assim que a pessoa conseguia se conectar, o comportamento era basicamente assim. Primeiro você entrava no Orkut para ver quem visitou o seu perfil, depois abria o portal UOL para dar uma checada ali nas notícias, passava pelas tirinhas de Mortadela e, claro, abria o MSN. Dentro do MSN, a primeira coisa que a gente fazia era checar quem
tava online, ausente ou ocupado. E aí você puxava assunto com alguém ou simplesmente deixava o MSN aberto enquanto navegava por outros sites até que alguém chamasse você, recebesse uma notificação e aquela notificaçãozinha aparecia no cantinho da tela te avisando, fulano de tal tá online. E tinha gente que ficava tirando do online, offline, online, offline e ficava flodando toda hora a tela do seu computador. Era um saco isso. Quando dava gol do time, entrava toda hora ali pra ficar gol, 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 gol. E quando alguém te chamava, vinha aquele barulho inconfundível. Pô, só de lembrar que já bate uma nostalgia tremenda, tá? E se a pessoa demorasse pra te responder, sempre tinha o famoso chamar a atenção, que fazia a janela tremer e soltava um som irritante que era impossível de ignorar. Se você queria irritar alguém, era dessa forma. Se você for olhar para os dias atuais, é um recurso que enchia completamente o saco e até um absurdo que isso existia, né? Mas dificilmente alguém passou por essa época e não usou isso aqui pelo menos uma vez, tá? Tá maluco. Pensando pros dias atuais, é igual a, sei lá, o irmão mais novo tá te chamando ali no WhatsApp e ele quer muito que você responde na hora e ele vai te dar um toque, liga, né? Pô, não tem nada pior que você receber uma ligação hoje em dia, né? Eu odeio falar no telefone, mano. Ó, a galera que manda uma mensagem lá pedindo qualquer coisa e já liga. Porra, assim, ó, né? Amor de Deus, quer falar comigo, manda mensagem, mas não me liga. É o mesmo sentimento de quando vai te chamar a atenção na MSN. É a mesma coisa. Os recursos mais lembrados. Conforme o MSN crescia, ele deixava de ser só um mensageiro e virava quase que uma rede social dentro do seu computador. Cada atualização trazia um recurso novo que, sem exagero, virava parte da cultura de quem usava. Os nicks e subnicks eram o coração da plataforma. Seu nome no MSN não era só um nome, era praticamente uma forma de expressão. A galera gostava muito de fazer altas personalizações, letras com números, enchia de símbolos e deixava tudo estilizado para se destacar. Já o subnick era aquela frase que ficava do lado do nome. Era o espaço oficial para mandar indiretas, colocar o nome de uma música, uma frase que você gostava bastante. E outro recurso marcante pra caramba também que teve, que era o de mostrar a música que você tava ouvindo. O MSN se integrava com o Windows Media Player, então tudo que tocava aparecia no seu perfil. Você abria o MSN e já descobria quem tava escutando ali um Charlie Brown Jr., Linkin Park, System of a Down, e isso praticamente entregava meio que a tribo que a pessoa pertencia. E eu tenho um caso engraçado sobre isso, porque eu escutava muito música de anime, e aí eu nunca esqueço o dia que eu tava lá escutando a abertura de Evangelion, e aí uma pessoa veio me perguntar, pô, você é evangélico? Eu achei que você era católico, não, porque eu sou católico, né? Era uma pessoa conhecida que já me viu na igreja, na missa. Eu tô assim, mano, não, mano, é só a música do anime aí, velho. E o que tem também se eu fosse, tá ligado? Só porque tava escrito lá, Evangelion. Outro diferencial gigantesco que tinha eram os emoticons personalizados. Você podia salvar qualquer imagem, associar a um atalho e criar o seu próprio vocabulário visual. Tinha gente, meu amigo, que só conversava com essas figurinhas aqui, emoticons personalizados. Nossa senhora, e você está bem? Que não sei o que é, o VC é um monte de brilhinho e tá, sei lá o que é o Girafales falando tá, bem, aí... Mano, era a loucura. Se você acha meio exagerado hoje como são as figurinhas do WhatsApp, no MSN era muito pior. E também tinham os Winks. Esses Winks eram as animações em flash que simplesmente invadiam a tela inteira do outro lado. Tinha o porco dançando, a explosão, o fantasma gritando. Era basicamente um super emoji que não dava pra ignorar. Mas assim, depois de um tempo, a galera meio que ignorava, que era meio chato, as figurinhas eram mais legais. Outro recurso que hoje é extremamente simples, mas que era muito avançado pra época, eram as chamadas de voz e o uso da webcam. É bizarro pensar, né? Porque, tipo assim, nessa época, o celular ligava, era só isso. Agora, chamada por voz e vídeo na palma da sua mão não existia. Era tudo no computador e olhe lá no notebook. E aqui o MSN fazia isso. A qualidade era ruim? Sim, travava pra caramba, o tempo todo, mas não importava. Ver o rosto de alguém pela internet ainda era algo distante pra muita gente, e o MSN ajudou a tornar isso mais acessível. Inclusive, se você viveu essa época, provavelmente você teve uma dessas webcam aqui, redondinha, bonitinha aí, que você podia regular o foco girando ela, né? Eu sei, a gente viveu a mesma infância. Com o tempo, vieram também os joguinhos integrados. Tinha o Resta 1, o Campo Minado, xadrez e até mais pra frente chegou o Uno. Tudo direto pelo chat pra você jogar com quem tivesse online. Tinha outra coisa também que eram os bots do MSN, né? Tipo, igual tem hoje o chat GPT e tal, que você manda mensagem e ele responde na hora. Existia esses bots também no MSN. Óbvio que não era com a mesma inteligência, não sabia tudo e tal, mas era meio básico. Você mandava oi e o cara respondia na hora, o bot respondia na hora. E era assim, caraca, mano, é alguém que não existe, é um robô conversando comigo. Você fazia perguntas malucas, ele respondia
respondia. Era o começo desses chatbot que a gente tem hoje, mas bem o começo mesmo. Alguém lembra de algum deles aí? E talvez você nem lembre disso, mas chegou a existir um MSN para celular. E não era para smartphones, não. Esse MSN foi desenvolvido para ser uma versão adaptada aos modelos mais antigos de celulares com aquele sistema Java. A real é que quase ninguém usava isso de fato, mas só a ideia de ter o MSN no bolso já parecia coisa de outro mundo. Pô, eu lembro muito de um amigo meu que tinha aquele celular vermelho e branco, acho que era da Nokia ou da Sony Ericsson. Acho que é da Nokia, que abria pra cima, né? Ele logou na MSN, eu falei, mano, isso aí é fake, não existe. Aí aparecia todo mundo que tava online, os contatos dele mesmo, aparecia a minha conta lá, parecendo que eu tava offline, até porque eu não tava mexendo no computador e eu não tinha um celular que tinha MSN. Eu fiquei tipo, caraca, que doideira, mano, mandar mensagem pelo celular. Isso era muito louco. Era uma época que não existia 3G. Acho que talvez existia 1G já, né? Porque eu não sei como é que eles se conectavam na internet ali pra poder mandar mensagem. Doideira. O coração do MSN. Essa é a parte que mostra como que o MSN se diferenciava de qualquer canal de comunicação que veio antes ou até mesmo depois. Porque o MSN ele não tinha um algoritmo, não tinha um feed de notícias, não tinha conteúdo pra você ficar consumindo. Era só você e as pessoas. E isso criava uma dinâmica social que hoje não existe se você for reparar em lugar nenhum. Um comportamento clássico, além daquele fato de você ficar entrando online e saindo toda hora, era o aparecer offline. Era basicamente um modo espião aqui do MSN. Você ficava invisível, mas conseguia ver tudo. Quem tava online, os nicks, os subnicks, acompanhando o movimento ali, sem ninguém saber o que você estava fazendo. Mesmo que se você tivesse online, também não dava pra saber muito não, né? Convenhamos. O MSN também tinha as opções de você bloquear contatos. O problema é que se você bloqueasse alguém sem avisar, a pessoa não tinha como saber se foi bloqueada ou se você tava simplesmente offline eternamente. E aí foi que surgiu uma das coisas mais bizarras da época. Um monte de sites que prometia descobrir quem te bloqueou. A galera colocava o e-mail e a senha sem pensar duas vezes e o resultado era previsível, né? Contas sendo roubadas o tempo todo. E falando em comportamento, tinha um clássico que praticamente todo mundo já viveu: mandar mensagem na janela errada. Se isso rola hoje em dia, imagina naquela época. E era muito comum porque você deixava várias conversas abertas ao mesmo tempo, era muito fácil de você confundir as mensagens. E isso era a receita perfeita para situações constrangedoras. Sem contar também que eu lembro que até quando eu criei esse canal aqui, eu ainda utilizava o MSN, utilizava ele para ficar divulgando meus vídeos. E uma das funções que eu mais gostava, que foi talvez uma das últimas features que chegou dentro do MSN, era o fato de você poder criar grupos dentro do programa. E aí isso expandiu fortemente para outros caminhos. Você podia fazer grupos com seus amigos, grupos relacionados a... igual grupos de Facebook mesmo, né? Só que tudo ali dentro do MSN. Igual a gente tem, por exemplo, os canais dentro do Discord. Faz uma falta, viu? Eu gostava, cara. Porque era tudo minimalista, não tinha nada flodando na sua tela, era só você e as outras pessoas trocando ideia. Os hacks da época. O ecossistema do MSN chegou a gerar uma cena inteira de gambiarras, truques e ferramentas não oficiais. Eu acho que aqui o maior de todos, que muita gente vai lembrar, é o MSN Plus, um programa de terceiros que basicamente transformava o MSN em outra coisa. Ele adicionava funções que a própria Microsoft nunca colocou. Dava pra você salvar o histórico de conversas direto no computador, abrir várias contas ao mesmo tempo, usar alguns scripts, personalizar praticamente tudo, mudar a cor das coisas e tal, deixar assim do jeitinho que você queria. E em alguns casos até adicionar sons e efeitos que deixavam as conversas ainda mais caóticas. Era realmente uma adição muito divertida, só que nem tudo era perfeito. Era preciso tomar muito cuidado na hora de você instalar essas extensões, porque o instalador quase sempre vinha cheio de um malware, adware ali que infectava seu computador. E aí já viu, né? De repente seu navegador virava um caos, você não conseguia entrar mais no Google, sempre te direcionava para um site completamente suspeito, e sempre que você digitava como remover vírus não acontecia nada. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Eu tentei baixar o MSN Plus uma vez. Também existiam os famosos vírus que espalhavam via engenharia social. Quem usou o MSN provavelmente vai lembrar da mensagem como: olha as fotos daquela festa, sempre acompanhada de um link suspeito. Coisa que acontecia também exatamente da mesma forma. Cara, isso aqui é muito nostalgia realmente pra aquela época, porque acontecia... Isso aqui era real, velho. Acontecia muito isso aqui. Forma no Orkut. O problema não era nem clicar no link, era baixar as fotos e executar, né? Na hora que você abria, já era. Tinha acabado de instalar algo malicioso. O vírus pegava sua conta e começava a mandar as mesmas mensagens pra toda a sua lista de contatos como se fosse você. E aí o estrago já tava feito. Curiosamente, isso acabou educando muita gente, né? Tem rolado muito isso no Discord direto. Eu vejo alguém sendo hackeado dessa forma e eu recebo uma mensagem lá, pô, olha só isso aqui que não sei o que aconteceu aqui, blá blá. O compre Bitcoin, é meio isso, né? Mas agora, eu não lembro se era o MSN Plus que deixava a gente fazer isso, mas eu lembro que tinha um truque muito da hora que você podia fazer, que você iniciava uma conversa com
alguma pessoa, só que você se passava por ela. Era mais ou menos assim. Você logava na sua conta normal, abria a janela de algum contato seu, vamos supor que é a Maria, você mandava mensagem, só que pra ela parecia que ela te mandou a mensagem, então você conversava como se fosse ela. A janela de conversa no computador da pessoa também abria e ela ficava tipo, mano, eu não te mandei essa mensagem. Como que tá parecendo que fui eu que te mandei? Mas era eu, tá? Eu do lado de cá fingindo ser você. Caraca, deu pra entender? Alguém lembra disso? Eu fazia muito, mano. Eu adorava fazer uma trollagem e às vezes eu fingia que era uma terceira pessoa, tá ligado? Era eu, a Maria e o hack que tava dentro do PC da Maria, que não era ela e nem eu. Não deu pra entender nada, né? Era engraçado, mano. Aí depois eu contava, não, pô, tô te trollando aí, sacanagem e tal. Também tinha os clássicos arquivos.bat. Esse aí, meu amigo. Aqui você criava um arquivo de texto com um comando básico, assim, do computador mesmo, que eu achava que eu tava sendo o maior hacker de todos os tempos, que é o famoso shutdown -S, e aí você poderia colocar outros comandos também pra personalizar uma mensagem. Eu não lembro de cabeça, mas vai ter algum tutorial no YouTube aí de uma criança fazendo no bloco de notas como desligar o PC do amigo. Hoje em dia não funciona tão bem assim mais, mas na época era muito de boa. Você mandava o arquivo dessa forma, .bat, a pessoa executava e aí aparecia na tela dela. O seu PC vai desligar em X segundos, dependia do quanto tempo você tinha colocado, né, no arquivo lá pra poder desligar. E aí você só tinha certeza que a pessoa realmente clicou porque aparecia lá, fulano de tal ficou offline, logo depois que você enviava o arquivo. E aí, tchablau. A pessoa ficava morrendo de medo porque você poderia colocar qualquer mensagem, né, tipo, o seu computador irá explodir em 10 segundos. E aí apagava mesmo, né, o computador desligava. A pessoa ficava, meu Deus, velho, o que eu fiz aqui agora? Levei muito xingo disso, mas eu adorava fazer essa trollagem, era muito engraçado. Eu tomava tanto cuidado nesse arquivo.bat que eu mudava o ícone pra ficar parecendo que era um ícone de uma foto mesmo. A pessoa não tinha tanta informação e não se ligava na extensão do arquivo, se era .mp4, mp3, nem nada, só abria. Ai, ai. Se usasse a inteligência pra fazer coisa boa, tá vendo? O auge do MSN. Entre 2005 e 2010, o MSN estava no seu auge. Pra vocês terem uma noção, em 2009 o serviço já contava com cerca de 330 milhões de usuários ativos por mês no mundo todo. Mas no Brasil a história foi ainda mais intensa. Em 2007 o país chegou a liderar o ranking global, mais uma vez, né? Mais uma rede social que a gente aí é praticamente o rei, com mais de 30 milhões de usuários ativos. No seu auge, o MSN atingiu algo próximo de 70% a 75% de penetração entre os usuários da internet brasileira. Para entender o que isso significa na prática, era como se 3 em cada 4 pessoas com acesso à internet no Brasil usassem o MSN. E boa parte desse uso nem acontecia em casa, mas sim nas lan houses. Em meados dos anos 2000, o Brasil chegou a ter dezenas de milhares de lan houses, com estimativas que passavam das 80 mil. Quem nunca aí fez o corujão pra jogar CS e tá com o MSN logado? Unidades espalhadas pelo país. Para muita gente, aquele era o único acesso possível à internet mais rápida e estável. E dentro desses espaços, o MSN era um dos protagonistas. O mercado brasileiro era tão relevante que a própria Microsoft investiu em campanhas de divulgação específicas por aqui. E quando chegou a hora de encerrar o serviço, o Brasil foi um dos últimos grandes mercados onde o MSN continuou ativo. O começo da queda. Olha só, o declínio do MSN não foi da noite pro dia. Foi lento, gradual e quase imperceptível enquanto acontecia. A primeira ameaça foi o Facebook. Não pelo chat, pois o Facebook Chat era muito inferior ao MSN em quase tudo, mas sim pelo contexto como um todo. No MSN, a conversa era a principal função. Já no Facebook, a conversa fazia parte de uma ferramenta lateral enquanto você olhava fotos, lia atualizações e curtia alguns posts. Isso acabava simplificando demais o hábito de acessar a internet, pois bastava ficar em uma única guia aberta para ter acesso a tudo ao mesmo tempo. Mas o golpe fatal mesmo do MSN veio de outro lugar, ou melhor, por outro aparelho. O celular. O iPhone chegava em 2007 e o Android em 2008, e com eles veio a ideia de conectividade constante. A partir desses lançamentos, a ideia de entrar na internet havia morrido, pois você já estava sempre conectado. Enquanto isso, o modelo do MSN era baseado em sessões. Você ligava o computador, entrava, conversava e saía. E conforme a conectividade foi aumentando, esse processo de uso do MSN foi ficando cada vez mais obsoleto. Em 2009, por exemplo, surgiu o WhatsApp, e ele trouxe uma coisa que o MSN nunca conseguiu se adaptar. O identificador não era mais o seu e-mail, era o número de telefone. Agora o seu chat estava sempre disponível, sem precisar de login e funcionando no celular que estava no seu bolso 24 horas por dia. O que lá atrás foi o triunfo do MSN, esse fato de você poder usar o seu e-mail como login, o que acabou tirando o ICQ da jogada, acabou sendo um dos principais fatores que fez dele não conseguir se atualizar por conta do WhatsApp.
Ao mesmo tempo, o programa começava a ficar pesado, as atualizações foram ficando cada vez maiores por conta de novos recursos como barra de notícias e galeria de fotos. Tudo isso foi afastando o público do MSN, e conforme a tecnologia avançava, ele também começou a perder relevância. O erro estratégico. Em maio de 2011, a Microsoft comprava o Skype por 8,5 bilhões de dólares. A ideia que era clara: unificar voz, vídeo e texto em uma única plataforma. O Skype também conseguiu tomar parte do que as pessoas faziam na MSN e era um ótimo programa para você poder fazer chamadas de vídeos e voz, muito melhor do que o MSN fazia. E a Microsoft viu isso numa oportunidade de comprar e transformar tudo em uma coisa só. No papel, essa ideia parecia fazer todo sentido. Tinha o Skype e tinha o Viber também. Não sei se vocês estão lembrados. Tinha os dois app tinha a mesma promessa. Mas na prática a história foi completamente diferente. Porque o Skype tinha uma identidade completamente distinta do MSN. Com o tempo ele passou a ser visto como uma ferramenta realmente funcional, mas muito associadas a ambientes corporativos, reuniões de trabalho ou no máximo para falar com um parente que morava muito longe. E é justamente aí que começa o problema. Porque isso não conversava com o que o MSN representava. No fim, eram dois produtos com culturas completamente diferentes. Mas mesmo assim a Microsoft decidiu migrar todo mundo pro Skype de maneira forçada. E isso não pegou nada bem. Sem contar que depois começou a encher o Skype de quê? Anúncios que não existiam anteriormente. O programa era gratuito, se você quisesse fazer ligações internacionais precisava pagar, e o resto tava de boa. Mas não, a Microsoft botou a mão, conseguiu piorar o MSN e o Skype ao mesmo tempo. O fim do MSN. Ao final de tudo, dá pra gente afirmar que o MSN não desapareceu sem deixar rastro, pois ele tá praticamente em tudo que a gente usa hoje. O conceito de status com o online ocupado ausente se tornou padrão em qualquer ferramenta de comunicação. O aviso de que o contato tá digitando também tá presente em qualquer aplicativo de mensagens modernas. A ideia de expressar emoções com símbolos e imagens que o MSN popularizou com os emoticons influenciou diretamente a linguagem de usar emojis e figurinhas hoje em dia. E pra quem sente falta dessa experiência mais simples do MSN, até existe formas de você poder contornar e usar o programa hoje em dia com o Scargot, que é um projeto que usa engenharia reversa para recriar os servidores e permitir que versões antigas do Messenger rodem em computadores atuais. Claro que não dá para encarar Tem ninguém online agora, vai usar pra que estranho agora? esse programa como um aplicativo viável para comunicação hoje em dia. Mas é um jeito legal de matar um pouco a saudade de uma das ferramentas mais importantes e nostálgicas da história da internet. O anúncio oficial de um dos programas mais memoráveis da internet veio no final de 2012. E em abril de 2013 começou a migração obrigatória para o Skype. O problema foi que esse processo foi bastante frustrante. Enquanto os usuários faziam a transição, diversas pessoas reclamavam de contatos que foram perdidos, do histórico de conversas que ficou preso nos computadores locais, da integração com o Facebook que não funcionava direito, e isso gerou muito mais reclamações do que empolgação com essa novidade. Mas o desligamento definitivo dos servidores do programa foi feito em 31 de outubro de 2014. A partir dali, aquele bonequinho verde, que por 15 anos tinha sido o símbolo da comunicação instantânea na internet, saía de cena pra sempre. Mas me diz aí, você tem saudade dessa época de entrar no MSN todos os dias pra trocar ideia com os amigos, fazer trabalho de escola, de faculdade, ou conversar com aquele amigo que morava... Baita vídeo, hein? Parabéns pelo vídeo no canal. É isso aí, turma. Trouxe esse vídeo aqui pra nós, aqui pra gente também reagir juntos. É algo que ficou realmente marcado na nossa história e na nossa... Enfim, na tempo de colégio, enfim, a galera era viciada em Orkut, MSN e CS, né? Na minha época, fazer corujão, não tinha como ficar sem esses três aí aberto, YouTube tocando música de fundo no computador. É isso aí, tá? Vídeo novo no canal, já deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo e vamos pra cima. Valeu!